Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de metodologia de elaboração de trabalhos acadêmicos. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão dos elementos pré-textuais. Essa revisão se deve a dois pontos importantes. O primeiro deles é que alguns alunos, diante de alguns erros que foram cometidos na elaboração do trabalho do primeiro bimestre, me pediram para fazer uma revisão para que eles entendessem melhor quais foram esses erros, para que fique um pouco mais claro. E o segundo ponto é que os elementos pré-textuais vão ser muito importantes durante a elaboração dos trabalhos ao longo do curso de vocês. Então é muito importante que isso fique bem fixo na cabeça de vocês, como elaborar esses elementos. Então, antes de nós irmos para os elementos textuais, nós vamos dar uma repassada nesses elementos pré-textuais. Então, é importante lembrar também que cada instituição de ensino tem um conjunto de normas que na base são as mesmas, mas podem conter algumas variações. Então, é importante que, ao elaborar o trabalho acadêmico de vocês consultem as regras que foram elaboradas pelo SESG, procurem segui-las corretamente. Para isso, foi anexado um conjunto de arquivos no Moodle, para que vocês tenham acesso, baixem esse conteúdo e, ao longo do desenvolvimento dos trabalhos de vocês, façam a consulta e sigam corretamente essas regras que foram estabelecidas. Então, via de regra, nós vamos trabalhar com os seguintes elementos pré-textuais. Nós vamos trabalhar com a capa, com a folha de rosto, com a dedicatória, com os agradecimentos, epígrafe, lista de figuras, lista de tabelas, lista de quadros e também com o sumário. Pode ser que durante o desenvolvimento dos trabalhos, os professores de vocês, de uma disciplina específica, não solicite todos os elementos pré-textuais. Então, sempre que algum professor solicitar a vocês que vocês elaborem o trabalho segundo as normas da ABNT, questione a ele qual elemento pré-textual ele quer. De repente, ele não precisa de todos esses elementos pré-textuais. Pode ser que ele queira apenas a capa, por exemplo, com o nome dos integrantes, o título do trabalho e assim por diante. Então, para que vocês não tenham um trabalho desnecessário e que economizem aí até um pouquinho de folhas, né, durante a impressão, é importante que vocês façam esse questionamento. Com certeza, lá no final do curso de vocês, será exigido de vocês um trabalho final de conclusão de curso. Aí sim, com certeza, todos esses elementos pré-textuais serão exigidos. Então, para início de conversa, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tomar como base esses elementos pré-textuais. Então, eu vou passar verificando um trabalho que foi desenvolvido por um grupo de alunos. Claro que eu modifiquei algumas informações. Nós vamos passar por esses elementos pré-textuais, verificando alguns detalhes importantes. Então, o primeiro elemento pré-textual que nós vamos analisar é a capa. Então, a capa, ela é o revestimento do trabalho. É a primeira página do trabalho de vocês e, como eu disse agora há pouco, muito provavelmente alguns professores vão exigir que vocês façam apenas a capa como elemento pré-textual e descarte os demais elementos. Então, vamos ver o que tem na capa. O nome da instituição, o nome do autor, o título do trabalho, o subtítulo, caso tenha, o local e o ano de elaboração, cada um seguindo as regrinhas. Então, vamos verificar como fica isso no trabalho acadêmico em si. Então, aqui nós temos uma capa de um trabalho acadêmico que foi entregue e vamos verificar alguns pontos importantes. Antes de mais nada, vamos falar de alguns elementos gerais. Para você fazer o seu trabalho acadêmico, é importante que você se preocupe com as margens do trabalho. Esse foi um erro que muitos alunos cometeram, não verificaram esse detalhe. Então, antes de iniciar o seu trabalho, o interessante é que você venha na configuração das margens do trabalho no Word e faça o ajuste dos centímetros. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui na guia Layout e na guia Layout nós vamos encontrar a opção Margens. Então, clicamos nela. O ideal é que você venha aqui em Margens Personalizadas e verifique se está correto a formatação. Então, olha só, aqui nós temos margem superior 3, margem esquerda também 3,
a margem inferior, a margem de baixo, 2 e a margem direita, 2. Então é só lembrar do sentido horário. Eu costumo sempre fazer essa verificação. 3, 3, 2, 2 na parte de baixo. Então, se por acaso no seu Word não estiver com essa formatação, vem aqui e faça a mudança na configuração da página. Clicando OK, vamos retornar então para o nosso trabalho. Um outro ponto importante a ser observado, que também foi fruto de erros, está relacionado com a fonte. A fonte de um trabalho deve ser feita preferencialmente utilizando o padrão Arial. Então, se você vier aqui na guia Página Inicial e nas fontes, verifique na sua listinha de fontes onde está a fonte Arial e faça a configuração para que todo o texto da primeira à última página esteja com a fonte Arial. Qual foi o erro cometido por alguns alunos? Eles utilizaram uma fonte Arial numa página, na outra página eles mudaram a fonte. Está errado, não pode ser feito dessa maneira. Então, mantenha o padrão. Utilize a fonte Arial, tamanho 12, exceto para casos específicos, exigidos pela formatação ABNT, mas, via de regra, todo o seu texto deve estar com a fonte Arial, tamanho 12. Então, passando para a revisão da capa, o que nós temos na capa? Então, nós temos o nome da instituição, Centro de Ensino Superior de São Gotardo. Como nesse trabalho, alguns alunos colocaram tracinho SESG, não há necessidade. O correto é você deixar apenas o nome completo da instituição. Outro erro que alguns alunos cometeram foi que eles, tentando dar ali um ar um pouco mais informal para o trabalho, eles inseriram a logomarca do SESG. Ou outros alunos colocaram, por exemplo, a logomarca do curso, o símbolo da administração ou o símbolo da agronomia e assim por diante. Também não é correto. O ideal é você deixar apenas o nome da instituição. Então, evitem colocar a logomarca, porque isso incorre em erro. Logo abaixo, nós temos o quê? O nome dos participantes do grupo. Em relação aos participantes, o que nós devemos observar? Que, primeiro, os nomes estejam em caixa baixa, significa que em letras minúsculas. Claro que a primeira letra do nome, não. A primeira letra do nome em caixa alta, o restante do nome em caixa baixa. No caso aqui também temos que observar que o nome dos participantes devem vir um embaixo do outro. Teve aluno que colocou os 3 nomes dos 3 participantes do grupo, um na frente do outro, na mesma linha e sem estar com o nome completo. Está errado. Aqui nós temos que colocar um nome em cada linha, em ordem alfabética e o nome completo. Então, por exemplo, se a pessoa chama Jéssica Lopes da Silva, não pode colocar apenas Jéssica Lopes, coloque o nome completo. Logo abaixo, nós temos o título. O título do trabalho é aquele que você vai combinar com o seu professor na elaboração do trabalho. Então, esse título ele tem que vir em caixa alta, todas as letras maiúsculas, em negrito. Se por acaso tiver um subtítulo, o que você vai fazer? Você vai colocar 2 pontos, pode vir até para a linha de baixo, por exemplo, uma análise técnica. Só que o subtítulo ele tem que estar sem negrito, normal, e todas as suas letras, elas devem estar em letra minúscula, dessa maneira. Então, essa seria a formatação para o subtítulo. Então, título, caixa alta, negrito. Subtítulo, separa com sinal de 2 pontos e o subtítulo ele vem todo em letra minúscula, sem negrito. Lembrando que o subtítulo ele é opcional. Então, vamos desconsiderar e voltar ao normal. Muito bem, e logo abaixo nós temos a identificação da cidade e
o ano em que o trabalho foi elaborado. Aqui também um outro ponto que vamos ressaltar. Não precisa colocar o estado. Em algumas instituições é solicitado que se coloque o estado. No SESC nós não usamos isso como padrão. Então não precisa colocar traço MG. Basta colocar a cidade de São Gotardo. E logo na linha abaixo, o ano de elaboração do trabalho. No caso, 2020 ou o ano em que o trabalho for elaborado. Agora nós vamos falar sobre a folha de rosto. Vocês vão reparar que a folha de rosto ela é muito semelhante em termos de elementos com a capa. Por quê? Alguns elementos da capa nós vamos trazê-los para a folha de rosto. Portanto, eles têm que manter a correspondência. O que estiver em um deve estar em outro. E quais são esses elementos? Olha só, vamos pegar aqui este exemplo. Nós temos o nome dos participantes, que nós tínhamos lá na capa. Nós temos o título e o subtítulo do trabalho, que também tínhamos na capa. Nós temos aqui o nome da cidade e o ano de elaboração do trabalho, que também estava na capa, e nós vamos adicionar, além, claro, de mudar o formato, né, porque eles vêm para a folha de rosto, porém eles vêm em locais diferentes. Então, aqui neste caso, nós vamos, além de trazer estes elementos que estavam na capa, nós vamos adicionar a finalidade do trabalho, ou seja, qual foi o objetivo, o que se pretende obter em termos de créditos, em termos de atendimento de uma solicitação de um determinado professor com esse trabalho que você está elaborando. Então, neste caso aqui, nós temos que inserir estes elementos. O nome do autor, tal qual estava na capa, o título principal do trabalho, o subtítulo, a finalidade do trabalho, o local e o ano de entrega. Então, como o único elemento que destoa da capa é a finalidade do trabalho, vamos fazer uma análise sobre ele. Deve constar a natureza do trabalho, a instituição e curso, a disciplina e o nome do professor. Tamanho da fonte, 12, alinhado, isso é importante, do meio para a direita, com espaço entre linhas de 1,5. Então, vamos fazer essa análise em um trabalho real. Então, nós temos aqui, na folha de rosto, o nome dos participantes, da mesma maneira como nós tínhamos na capa, a mesma formatação, um nome completo por linha, em ordem alfabética. Logo mais na metade da folha de rosto, nós temos aqui o título, caixa alta, negrito. Como não temos subtítulos, né, nós vamos deixar apenas o título aqui. E aqui nós temos a finalidade do trabalho. Então, olha só. Trabalho acadêmico apresentado à Faculdade de Ciências Gerenciais de São Gotardo. Então, isso aqui praticamente é um padrão. Isso aqui só vai mudar provavelmente lá no final do seu curso, que ao invés de ser um trabalho acadêmico apresentado à faculdade, provavelmente será trabalho de conclusão de curso apresentado à faculdade, mas por enquanto, você vai manter trabalho acadêmico apresentado à Faculdade de Ciências Gerenciais. No curso de agronomia ou no curso de administração, para obtenção de créditos, nota, na disciplina de, aí você vai colocar aqui o nome da sua disciplina. Neste caso, vamos colocar aqui, por exemplo, o nome da disciplina em letras maiúsculas, até por uma questão, né, como seria um nome de uma disciplina, nós vamos colocar metodologia. Então, dependendo da disciplina que você vai fazer, coloque o nome da disciplina em letras maiúsculas, assim como o nome do seu curso também, com a primeira letra maiúscula, tá? Não todo o nome, apenas a primeira letra do seu curso e também a primeira letra do seu trabalho. No caso, nós temos logo abaixo, também dentro da finalidade, o nome do professor. Então, neste caso aqui, professor Evaldo Ferreira Boaventura. Em alguns casos, é sempre bom questionar, alguns professores gostam que se coloque a titulação do professor. Então, por exemplo, se o professor tiver um título de doutor, alguns gostam que coloque professor doutor. No meu caso, por exemplo, eu sou mestre em administração. Então, nesse caso, você poderia colocar, por exemplo, a abreviação de mestre, M-E-S-T-R-E.
ponto, barra de espaço. Se for mestra, aí você vai colocar MA ponto, que é a abreviação de mestra. Doutor, DR, e doutora, DRA. Então, esses são os formatos de abreviação. Então, vamos colocar aqui ME ponto Evaldo Ferreira Boaventura. Os demais elementos permanecem os mesmos. Olha só, deu uma puladinha aqui para baixo, vamos reduzir aqui uma linha. Então, aqui permanecem os mesmos. Eu finalizo a minha folha de rosto com o nome da cidade e também com o ano de elaboração do trabalho. E para finalizar a folha de rosto, vamos dar uma analisada na questão do alinhamento da finalidade do trabalho. Olha só, aqui nós temos como regra que ele deve ficar do meio da folha para a direita. Então, a melhor maneira de nós fazermos isso é selecionarmos todo esse bloco e trabalhar aqui com essa formatação de recuo. Então, olha só, o texto normal ele estaria assim, ok? Quando você for digitar. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esta alça, esse bloquinho aqui. Tá vendo que nós temos aqui esse quadradinho? Pega aqui embaixo do quadradinho e ele vai fazer o recuo de todo o texto selecionado. Então, eu clico com o botão esquerdo do mouse, seguro e venho arrastando. Então, se aqui na minha margem eu tenho, por exemplo, 16 pontos, onde é que está a metade da minha página? No número 8. Então, eu pego aqui neste quadradinho, esse retângulozinho, melhor dizendo, clico seguro e venho arrastando. Olha lá, o meu texto, ele automaticamente é redistribuído e alinhado. Então, eu tenho aqui o alinhamento da metade da página para a direita. O próximo elemento pré-textual que nós vamos falar é a dedicatória. Então, a dedicatória ela é bem simples, tá? Você vai escolher alguém que você vai oferecer o trabalho para essa pessoa, pode ser uma entidade, uma empresa, de repente, onde você foi fazer um estudo de caso, algo assim, e você vai colocar seguindo essas regras, 8 centímetros de recuo, na parte inferior da página, tamanho 12, espaçamento de 1,5 e tem que terminar na penúltima linha da sua página. Então, trazendo isso para um trabalho real, nós temos aqui a terceira página do trabalho. Vamos verificar aqui, então, rolar a tela para baixo e nós vamos verificar que bem aqui no finalzinho da tela, nós temos, então, a dedicatória. Então, nós temos aqui o alinhamento, notem que ele está alinhado corretamente da metade da página para a direita, espaçamento 1,5, fonte Arial número 12. Então, a cada trabalho que você fizer, você pode escolher aí uma pessoa que tenha sido importante para a execução desse trabalho e fazer a sua dedicatória. Um outro elemento pré-textual são os agradecimentos. Então, aqui também você vai usar o espaço para agradecer. Aqui, geralmente, o pessoal agradece a Deus, a família, as pessoas que são importantes para ela, né, que colaboraram não só materialmente, mas também motivacionalmente, né? Então, aquelas pessoas que, de alguma maneira, deram suporte para a execução do trabalho. Então, aqui nós temos uma formatação um pouco mais simples do que a dedicatória. Você vai digitar o seu texto normalmente, o único detalhe que você vai analisar aqui é que esse texto ele tem que ser justificado. Diferente da dedicatória, que não tinha um título na página, aqui nós vamos ter. Então, na primeira linha dessa página, nós vamos ter a palavra agradecimento em caixa alta, tamanho 12, centralizado em negrito. E depois, logo abaixo, você vai digitar os parágrafos com os agradecimentos. Podem ser 1 ou 2 ou 3 parágrafos, quantos forem necessários, dependendo da quantidade de pessoas que você quer agradecer. Então, nesse caso aqui, nós temos a formatação correta. Reparem, nós temos a palavra agradecimento no topo da página e logo abaixo nós temos 2 parágrafos. Notem que eles estão alinhados tanto à esquerda quanto à direita, ou seja, ele está justificado. E aqui, entre um agradecimento e outro, nós temos um espaçamento. É uma linha em branco que você vai deixar entre um parágrafo e outro.
Na sequência, nós temos a epígrafe. A epígrafe, você vai pegar uma citação, geralmente de uma pessoa de destaque da sua área, com uma frase que esteja relacionada diretamente com o desenvolvimento do seu trabalho, com o tema do seu trabalho. E como é que você vai fazer a formatação? Muito parecida com a dedicatória. Você vai colocar a epígrafe com 8 centímetros de recuo, também na parte inferior, o tamanho 12, o tamanho da fonte. O único detalhe aqui é que nós vamos colocar o autor, e o nome do autor deve vir em itálico entre parênteses. Então, quando você vai fazer a citação, você vai buscar quem fez, quem é o autor daquela citação. Alguns casos, existem citações aí que não se conhece o autor, então você pode colocar anônimo, por exemplo, para dizer que a fonte é desconhecida. Então, aqui passando para o trabalho, nós vamos verificar que na nossa página nós não temos nada na parte superior, mas se rolarmos aqui a tela, nós vamos encontrar a nossa epígrafe. Então, aqui nós temos a citação, logo abaixo nós temos o autor. Notem que esse autor ele está Arial, é a fonte, e ele está em itálico, conforme manda a norma. Super simples, basta você encontrar alguma citação que esteja diretamente relacionada com o seu trabalho. E agora nós vamos ver 3 elementos pré-textuais que podem ou não estar no seu trabalho, que são as listas de ilustrações ou figuras, de quadros ou de tabelas. Por que elas podem estar ou não? Porque pode ser que o seu trabalho ele seja puramente texto, não tem figura, não tem quadro e não tem tabela. E aí você não precisa criá-las. Mas se por acaso o seu trabalho tiver uma foto, uma imagem, um mapa, uma figura de qualquer natureza, aí você tem que criar uma lista de figuras. Se o seu trabalho tiver um quadro ou uma tabela, então também você tem que ter uma lista para os quadros e uma lista para as tabelas. No caso do nosso trabalho, eu pedi para que vocês criassem essas listas, que vocês criassem os quadros, as referências no trabalho textual, para que vocês já praticassem, para que vocês já tivessem essa noção da importância de se distinguir esses 3 elementos, figuras, quadros e também as tabelas, e para que isso já fique pronto no trabalho de vocês. Se por acaso não tiverem um determinado trabalho, já que o objetivo dessa atividade também é que vocês já tenham os elementos pré-textuais prontos, tá? Que vocês possam descartar, mas na pior das hipóteses você já tem os elementos prontos para poder trabalhar. Então vamos verificar aqui. Lista de ilustrações vai mostrar a coletânea de todas as imagens que você tem no seu trabalho acadêmico. Então, se nós viermos aqui no trabalho, o que nós vamos observar? Nós vamos ter aqui a lista de figuras. Então esse é o título da página. Notem que ela está caixa alta, negrito, primeira linha da página. E logo a seguir, nós temos aqui a lista das figuras. Então, ponto importante, isso vale tanto para figuras, quadros e tabelas. Cada figura do seu trabalho tem que vir ordenado, cada uma delas tem que ter um nome. E esse nome sempre tem que começar com a palavra figura seguido de um número que vai dar a ordem das figuras. Começando em figura 1, figura 2, figura 3 e assim por diante, tantas quantas forem as figuras que estiverem presentes no seu trabalho. E essa figura, ela não vai estar aqui, ela vai estar lá no seu texto. Então você tem que identificar em qual página que a sua figura está e fazer a referência nessa página com a lista de figuras. Então, neste caso aqui, a figura 1 deste trabalho, ela tem o nome Agricultura Convencional versus Agricultura de Precisão e está na página 10. Aqui nós vamos ter também a figura 2 na página 12, a figura 3 na página 15 e assim por diante. É muito importante que vocês
Antes de terminarem o trabalho, verifiquem se essa correspondência ela está exata. Por quê? Você pode fazer uma primeira versão do seu trabalho, onde a figura 1 esteja na página 10. Mas você pode alterar esse trabalho, inserindo um novo conteúdo que vai fazer com que essa página ela mude de posição. Essa figura tanto poderia vir para a página 9, quanto poderia vir para a página 11, por exemplo. Então, é importante que antes de imprimir o seu trabalho, antes de enviar o seu trabalho para o professor, você vai verificar se a numeração da página das figuras, assim como de quadros e tabelas, está correto. Então, neste caso aqui, eu não vou me aprofundar, porque depois eu vou explicar para vocês como é que a gente faz isso de uma maneira automática. Mas se você for fazer manualmente, é importante que você faça essa verificação. Para adiantar, visto que a formatação é praticamente a mesma, vamos passar aqui agora para a lista de tabelas. As regras são as mesmas, a única diferença é que você vai colocar no título da página, lista de tabelas, caixa alta, negrito, o nome da tabela, que também vai começar com tabela 1 e vai se estender tantas quantas forem as tabelas, então você pode ter tanto uma única tabela como 10 tabelas, seguido do seu nome e seguido também da numeração de página onde aquela tabela se encontra. A mesma coisa é válido para a lista de quadros. Então, você vai também colocar um título, lista de quadros, Arial, tamanho 12, negrito, primeira linha da página. E no corpo da página também você vai fazer a referência. O número do quadro, quadro 1, o nome do quadro e o número da página em que ele se encontra. E por último, nós temos o sumário. O sumário é uma relação ordenada dos conteúdos do seu texto. Ele é o último elemento pré-textual. Um dos erros cometidos por alguns grupos foi errar a localização do sumário. O sumário ele é o último elemento pré-textual. Então, ele vai ficar entre os elementos pré-textuais, por ser o último, e os elementos textuais, que é quando você começa a escrever o seu texto. Então, nesse caso, ele tem uma formatação específica. Na primeira linha da sua página, você vai colocar a palavra sumário em caixa alta, fonte Arial, tamanho 12, negrito. E a partir daí, você vai colocar a divisão do sumário em seções. Então, você pode ter uma primeira seção, uma segunda seção, uma terceira seção, uma quarta seção e assim por diante. E em cada uma delas nós vamos ter uma formatação específica. Por exemplo, aqui no nosso trabalho nós temos então o título sumário e aqui nós temos uma primeira seção, 1. Então você tem um primeiro tópico, introdução. Esse primeiro tópico ele vem então em caixa alta, negrito. Se você tiver uma subdivisão dessa seção, 1.1, você vai colocar como caixa alta também, porém sem negrito. Então, reparem, sempre que você tiver uma seção principal, 1, 2, 3, 4, coloque caixa alta, negrito. Se dentro dessa seção 1.1, 2.1, 2.2, você vai colocar em caixa alta, porém sem o negrito. Agora, vamos imaginar que aqui tivesse uma subseção da subseção. Então, vamos abrir uma linha aqui. 2.4.1. Como é que ficaria essa formatação? Vamos imaginar que aqui nós vamos colocar esse seguinte texto. Reparem, eu tenho aqui uma subdivisão do item 2.4. Então, vamos ver como é que está na regra? Olha só, no caso de uma terceira seção, nós vamos colocar como caixa baixa em negrito. Então, voltando aqui, o meu item 2.4.1, terceira seção, 1, 2, 3, eu vou selecionar toda a linha, já está em caixa baixa, claro que as primeiras palavras em letra maiúscula, em caixa alta, e vou aplicar o negrito.
Ao aplicar o negrito, deu um probleminha aqui na formatação, basta a gente apagar aqui alguns pontinhos, que ele automaticamente vai fazer o ajuste. Então, basicamente é isso. No sumário, então, nós vamos colocar todos os itens que estejam no meu conteúdo textual. Aqui vale o mesmo lembrete que eu fiz agora há pouco. O número de páginas tem que estar de acordo com a localização daqueles itens no texto. Então, pode ser que, ao fazer o ajuste manual, você inserindo ou tirando um conteúdo do seu texto, essa numeração ela vai ficar desordenada. Então, se você estiver fazendo manualmente esse controle, é importante que você venha fazendo uma verificação do sumário em relação aos itens do seu texto. Em aulas futuras, eu vou explicar como fazer esse sumário de maneira automática, o que vai facilitar para vocês bastante. Mas, por enquanto, façam manualmente, caso seja necessário. Então, basicamente, era isso que nós tínhamos para ver nessa aula. Eu espero que essa revisão tenha ajudado vocês a tirar as dúvidas, a preparar vocês para a confecção dos elementos pré-textuais para os professores que já estejam solicitando. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me encaminhar. A partir da próxima aula, nós já vamos entrar, então, nos elementos textuais e eu vou ensinar para vocês como fazer as citações. Tá? Um abraço e até a próxima aula.